Vamos falar de apego? Oi, eu sou a Sara, sou psicóloga e no vídeo de hoje eu quero entrar nesse assunto, apego. Mas não é por um viés didático, teórico, explicando a teoria do apego dentro da psicologia. Se vocês se interessarem, possivelmente devem ter vários vídeos aí no YouTube falando sobre isso. Aqui, nesse vídeo, eu quero construir uma ideia, quero construir um pensamento acerca do apego, partindo por vários pontos, mas construindo essa reflexão aqui agora com vocês. Então, farei jus ao nome do canal, Vozes do Eu. Me permitirei dar voz a esses devaneios, a essas construções, que geralmente eu faço, mas ficam mais guardadas comigo. Então, já introduzindo a ideia, eu quero falar do apego realmente relacional, aquele que a gente necessita para estarmos no mundo. E por que o apego ele é algo que necessitamos? Porque a humanidade, o ser humano, de um modo geral, para que ele exista no mundo de forma funcional, ele precisa de ter segurança. Então, quando um bebezinho nasce, ele está completamente vulnerável. E as suas figuras de cuidado exercem um papel primordial na sua sobrevivência, literalmente. Então, a gente entende, desde que chegamos nesse planeta, que a segurança, ela vem através do apego, ela vem através das nossas relações. E vamos nos desenvolvendo partindo desse lugar. Só que o meu ponto é, como que a gente estrutura a nossa relação com o apego? Lembrando que ela vai ser influenciada pela nossa história, visto que serão as memórias que ficarão guardadas. Mas como que a gente está reconhecendo o modo como a gente sustenta os nossos afetos? Ou não estamos nos dando conta, tendo consciência disso? Eu diria que é a segunda opção. A maioria das pessoas só se relacionam e vem no que dá, vivendo meio que no piloto automático. De certo dá ruim. É o que a gente vê na maioria dos casos. Porque para se sustentar um vínculo que funcione, é essencial uma tomada de consciência sobre como a gente regula as nossas emoções, como a gente consegue reconhecer a segurança, como a gente consegue reconhecer a nossa autonomia dentro das relações. Porém, aí é o ponto que eu quero começar a abrir um pouco mais essa reflexão. A gente vive numa sociedade que estimula o apego, mas num viés ruim. Por quê? Quando a gente entende que a estrutura social, principalmente no Ocidente, ela é uma estrutura patriarcal, o que isso significa? Que o nosso sistema ele está embasado numa ideia de posse, numa ideia de domínio. E se a nossa sociedade está estruturada dentro desse viés, como será que a gente visualiza, ou melhor, internaliza o apego, que por si só é uma dependência que a gente tem, a gente necessita lá na infância, e ao longo da vida deveríamos aprender a ir construindo essa autonomia, para não precisarmos ficar à mercê desse vínculo com o outro. Não aprendemos. Por consequência, a essa falta de educação emocional, o sistema se instaura a partir dessa premissa, ele ganha força. E ele ganha validação interna. Porque se eu preciso do outro para me sentir segura no mundo, e o mundo me diz que para eu estar de acordo com a realidade, eu preciso exercer o meu direito de posse, então o que eu tenho que fazer é ter o outro, é dominar o outro. E eu não estou falando só que homens exercem esse tipo de papel, porque sim, exercem e de uma forma bem prejudicial, porque aí entramos num outro ponto. Se os caras não são estimulados a falarem sobre o modo como eles lidam com as próprias emoções, como as suas emoções são estruturadas, como regulá-las, então isso já fica em déficit, essa carência mesmo de consciência emocional. Eles crescem regidos por esse sistema, que beneficia inclusive que a posse ela deve partir do homem, que aí vem essa questão do gênero, da dominação do homem sobre a mulher. Então eles ganham esse reforço do sistema, para que eles, para terem afeto, para terem algum tipo de rede, de apoio, de cuidado, eles precisam ter uma mulher, eles precisam ter uma família do lado, o que reforça essa ideia de poder, de dominação. Mas mulheres também funcionam a partir dessa perspectiva, de que elas precisam dominar os seus parceiros, de que elas precisam ter posse, ter poder sobre como ou com quem eles estão se relacionando na vida. E aí, pensa num casal
que não têm consciência desses assuntos quando eles não estão se relacionando, que de fato não estão se relacionando, estão vivendo uma certa disputa de poder. Isso abriria várias portas para a gente poder olhar, para a gente poder refletir, mas eu quero me fechar exatamente na nossa consciência sobre o modo como o sistema ganha força, partindo dessas necessidades biológicas, mas que são necessidades da nossa infância, necessidades que, se não atendidas, se tornam carências na vida adulta. Mas como que a gente está cuidando dessa nossa consciência, desse nosso aprendizado sobre o nosso funcionamento e também sobre a necessidade de autonomia, que depois de adultos passamos a ter? Porque aí, nesse ponto da autonomia, entra outra questão problemática, que se eu não tive esse repertório emocional desenvolvido lá atrás, para poder hoje me perceber tendo autonomia na minha vida, o que seria autonomia? A capacidade de resolver conflitos, a capacidade de dar conta da própria vida. Se eu não tenho essa segurança interna, eu vou me sentir insegura para poder enfrentar os desafios da vida. Logo, a minha autonomia fica prejudicada. Então, eu sou levada a acreditar que eu dependo de uma figura, que eu dependo de alguém para dar conta de estar no mundo. E aí reforça essa questão da posse sobre o outro. Se eu não tenho consciência disso, o que hoje acontece comigo dentro desse sistema que estipula, que fortalece a ideia do domínio sobre o outro? O que fortalece é a nossa ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela vem de outra necessidade humana, que é a necessidade da previsibilidade. Mas a gente entende essa previsibilidade como ter controle do futuro. Saber o que vai acontecer comigo amanhã. Quando, na verdade, essa previsibilidade vem a partir da autonomia que eu crio na minha vida. Ou seja, da capacidade, da habilidade que eu desenvolvi de dar conta do meu agora, do meu hoje. Mas se eu não tenho uma estrutura interna bem estabelecida, uma estrutura principalmente emocional, psicológica, se eu me percebo dependendo de alguém, sem essa capacidade de autonomia, constantemente sendo bombardeada por estímulos sociais que colocam a minha vida inferior à vida das pessoas que eu estou vendo nas redes sociais, no meu contexto, no meu trabalho, consequentemente querendo, esperando ter uma previsão de uma melhora no futuro e uma melhora muito exponencial, que a nossa visão está voltada para esse extremo, então ela desconsidera os feitos do dia a dia. Como eu consigo? Tá na vida. Como que eu não surto? Não tem como. A gente vai começar a bater os pinos. Porque percebe como uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E por isso que quando a gente fala de um processo de autoconhecimento, não tem como desconsiderar os fatores sociais. Porque eles afetam diretamente o modo como a gente vai estar no mundo. Até o modo como a gente vai lidar com as nossas questões, com as nossas necessidades. Como que a gente vai poder desenvolver esses processos para um funcionamento mais saudável. E para isso acontecer, passa por esse aprendizado também. Esse aprendizado social. De entender como o mundo está se relacionando comigo, como eu estou me relacionando com o mundo. Então percebem, a gente passa pelo apego, pela nossa estruturação biológica lá, desde que chegamos nesse mundo, a gente passa por esse ponto. A gente passa pelo sistema social, que estamos todos inseridos e sendo influenciados por ele, o sistema patriarcal, que ele tem como princípio básico o domínio, o poder, principalmente do homem, sobre os outros, sobre as minorias, como se o homem ele fosse o detentor do saber, ele tivesse características melhores do que as mulheres. A gente passa por uma crise contemporânea, que é esses hiperestímulos, a nossa falta de previsibilidade sobre um futuro, consequentemente um aumento da nossa ansiedade, da nossa sensação de insegurança, e tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e afetando a todos nós de formas subjetivas, porque cada um tem a sua história. Cada um vem de uma referência de infância, de uma referência de construção de segurança interna, consequentemente de autonomia, e aqui estamos, tentando dar conta do hoje, do agora. E o que eu quero levar vocês a pensar com esse vídeo? Eu não tinha chegado nessa parte na hora que eu pensei nesse assunto, para ser bem sincera. Me permiti trazer aqui um tema ainda em aberto na minha cabeça, justamente para fazer essa construção junto com vocês. Então, não cheguei nesse ponto de entender o que eu queria com este conteúdo.
porque eu acho que foram só aflições e angústias internas, que a parte da solução eu ainda não alcancei. Aí chegamos num outro ponto. Precisamos deixar as ideias maturarem. Tem abrindo um parêntese. Esse vídeo é justamente para vocês entenderem como é que a minha cabeça funciona. É exatamente assim. Abrindo ainda o parênteses, eu tô com uma plantinha nova e ela tá brotando. Tem uma folhinha que tá saindo. Só que essa folhinha, ela tá saindo pra se abrir, pra poder, né, ficar majestosa, há semanas. E há semanas eu acompanho milimetricamente ela começando a fazer o seu momento de expansão. A gente espera que a nossa expansão seja amanhã, enquanto a plantinha está há semanas apenas para soltar do caule e ela se abrir. Simples, porque a existência dela é essa. E a gente desconsidera todos os movimentos naturais como se o que a gente deseja fosse o centro do mundo, o centro de como tudo precisa existir. O nosso tempo das coisas precisa ser o correto. Mas aí entra a necessidade da gente reconhecer a nossa desimportância. Da gente entender que o mundo não funciona à nossa maneira. Não vamos prever o futuro ou construir um futuro idealizado. Não existe perfeição na realidade. E talvez a resposta seja não ter resposta. Porque ainda estamos descobrindo esse processo. Ainda estamos entendendo como viver nesse mundo com as nossas carências e cada um talvez encontre a sua resposta da sua forma. Eu trouxe a reflexão, eu trouxe a angústia para compartilhar ela com vocês, para abrir aí o processo para vocês, né, para entenderem como isso pode também estar afetando a sua vida. Agora, possivelmente a resposta vai precisar ser encontrada por cada um. E eu ainda não cheguei na minha. E talvez eu nem chegue. Mas só o fato de eu ter essas perguntas já me dá motivo para continuar caminhando. Porque eu tenho uma busca. E se eu tenho uma busca, eu tenho um sentido. Então eu tenho vida. Então eu tenho motivos para continuar. Enfim, por isso que o meu canal chama Vozes do Eu. Porque a minha cabeça funciona exatamente assim. Espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso. Se você curtiu, se você ficou completamente perdido, por favor, me diga aí nos comentários o que você achou desse modo de construir uma linha de raciocínio. Que não é nada linear ou nada simples. Espero que seja, sendo bem sincera, para que vocês consigam compreender o que eu tentei trazer aqui. Mas se não, faz parte. Faz parte até do meu processo para poder elaborar melhor o modo como eu construo as minhas ideias. Então, agradeço para quem ficou até o final. Beijinhos e até o próximo vídeo.